Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Johanna Braids. Primeiramente, quero agradecer aos novos inscritos aqui no canal. O canal tá tomando uma proporção que eu nem imaginava que iria tomar, assim, sabe? Porque eu não tô postando muitos vídeos, assim, frequentemente, e já explicando sobre isso, é porque eu sou transista, né, como vocês já sabem, o canal aqui fala sobre tranças, sobre modelo de tranças, a rotina de uma transista, etc. Então, pelo fato da minha rotina não ser parada, eu não consigo fazer vídeos frequentemente. Então, vão ter épocas do ano, assim, que eu não vou conseguir entregar vídeos, nossa, todos os dias, né, como alguns canais do YouTube faz. E espero que vocês entendam isso, porque realmente é algo que pode acontecer aqui no canal. Eu vou tentar fazer mais vídeos frequentes aqui no canal, porque realmente eu gosto de fazer. E é importante que as pessoas que são inscritas aqui no canal saibam, né, de como é a rotina de uma transista, como funciona alguns modelos de tranças, e entre outras coisas que envolvem o mundo das tranças, o mundo também que envolve a beleza negra e etc, ok? Hoje o tema vai ser diferente desse vídeo. Como vocês podem ver, eu estou com o meu black. Eu já fiz outros vídeos aqui com o meu black, eu não lembro muito bem. Porque os primeiros vídeos aqui do canal, acredito que o meu cabelo estava aí de outra cor. Então, meu cabelo ele está voltando da cor natural dele, só as pontinhas que estão um pouquinho mais claras, mas enfim, gente. Hoje o cenário, como vocês podem ver, não é no estúdio onde eu trabalho, é um cenário um pouquinho mais intimista, porque o tema do vídeo de hoje vai ser mais particular para um certo tipo de público que eu vou atingir aqui. Esse vídeo que eu vou fazer não vai ser para todo mundo, ok? Nem todo mundo vai se identificar, porque é um vídeo muito específico. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre a individualidade de nós, mulheres pretas. Nós, mulheres pretas, precisamos construir a nossa individualidade urgentemente. E isso é algo que é muito visível. Eu como transista, eu como mulher preta, consigo ver de uma forma muito visível entre outras mulheres negras que eu convivo, que eu já conversei, que eu conheço, essa questão da individualidade. Porque a nossa identidade ao longo da vida já é muito deturpada. E é muito tirado da gente questões da nossa identidade, que é natural, e a gente demoniza ao longo da vida por conta aí de muitas questões que a gente vive durante a nossa trajetória de vida, principalmente na infância, na adolescência. E já iniciando a falar sobre esse assunto, temos que ter uma linha do tempo, assim, falando sobre essa questão da identidade, da autoestima, principalmente, e da nossa aparência como mulher preta, que vem desde a infância e adolescência. Então, a maioria de nós mulheres pretas, desde a infância e adolescência, temos a nossa identidade desvalidada e realmente é algo que faz com que nós nos enxergamos de uma forma muito negativa, principalmente em relação à nossa aparência, ao nosso tipo de cabelo, aos nossos traços, e isso faz com que não formamos uma identidade sólida e firme ao longo da vida, principalmente na adolescência, e isso vai se arrastar até a vida adulta. Então, por isso que muitas mulheres negras hoje em dia não se reconhece com o seu cabelo natural, com os seus traços, né, naturais, que já vem de nascença. Eu sei que também é uma questão que engloba muitas questões aí, envolvendo mulheres no geral, mas esse vídeo vai diretamente para as mulheres negras, porque é o público-alvo que eu atendo. E é muito importante ter esse recorte racial, porque as nossas questões são muito diferentes de mulheres brancas e de outras mulheres, entende? Então, as pessoas, elas precisam entender que nem tudo é sobre elas também, sabe? E se você é uma mulher negra, que eu acho bem difícil não se identificar com esse vídeo, tudo bem também, sabe? Eu não tô aqui pra ficar agradando todo mundo, eu já sei disso. E, continuando, é uma questão que vem ao longo da nossa vida, desde a infância, desde a adolescência, que faz que a gente não consiga se reconhecer, aí principalmente na fase adulta, em relação à nossa autoestima, em relação à nossa identidade, e por isso que temos questões muito mais profundas em relação à nossa aparência, principalmente. Falando um pouco sobre mim, na minha infância, eu alisava muito o meu cabelo. E eu não entendia o porquê eu tinha que alisar tanto o meu cabelo. Porque hoje em dia eu não tenho mais questões envolvendo o meu cabelo. Eu não tenho mais uma baixa autoestima em relação ao meu cabelo natural. Eu já entendi que as tranças e que os cabelos que eu uso são para que eu consiga mudar, para que eu consiga usar as tranças também como uma forma de extensão de cuidado com o meu cabelo, mas nunca para camuflar o meu cabelo natural ou para desvalidar a beleza que o meu cabelo natural tem, porque eu sei que ele é diferente de outros tipos de cabelo. Então, isso para mim não é mais um incômodo, mas eu sei que para outras mulheres pretas é um incômodo, porque é uma questão que realmente a gente passa durante a infância, né? Principalmente na escola ou até em casa, principalmente essa questão de que você pode ser criada por pessoas ou por pais que não têm uma consciência muito mais elevada e que vai aí
meio que fazer chacota do que você é em relação aos seus traços, em relação ao seu cabelo. E isso se torna aí uma extensão fora aí do ambiente que é acolhedor, né? Que seria a casa, assim, que a pessoa é criada. Então, na escola pode ser muito pior, as pessoas, elas podem falar mal. E essa questão do bullying é muito mais falada hoje em dia, né? Antigamente não era tanto. Porém, para nós pessoas negras, antigamente era uma questão muito, assim, pior até. Por quê? Porque não tínhamos referência de nada, não tinha produtos como tem hoje em dia para cabelos crespos e cacheados, e principalmente para cabelos crespos, porque principalmente para cabelos crespos que até hoje não são considerados cabelos bonitos. O meu cabelo é um cabelo crespo, mas na verdade tem várias misturas de texturas no meu cabelo, então tem aí o 3C também com o 3A, porque na raiz o meu cabelo ele é mais cacheado e nas pontas ele é mais crespo, então assim, vai de cada cabelo, porque cada cabelo também tem uma textura diferente, né, de cada pessoa. Enfim, e ao decorrer da vida, a gente passando por isso, a gente não vai formar uma boa identidade. Não vamos nos ver, não vamos ter uma autoimagem, que é uma questão também muito importante de pessoas negras em geral, construir positiva. Por quê? Porque quando a gente é criança, acredito que vocês já saibam disso, quando a gente é criança, tudo o que falam pra gente vai ser como um espelho. Então, a gente vai refletir aquilo que as pessoas dizem que a gente é, na verdade, né? Então, se quando você era criança e uma pessoa disse pra você que você era muito feio, e essa pessoa ela reforçou essa ideia constantemente na sua cabeça, eu acredito que até hoje você possa acreditar nisso. Porque o nosso cérebro, ele funciona com base em repetição. Então, você repetindo uma ideia 1000 vezes pra sua cabeça, pro seu cérebro, ele vai acreditar nisso e isso vai se manifestar na sua realidade. Então, para nós, pessoas negras, é uma questão muito mais profunda, essa questão de autoestima. Porque o racismo em si, nem sei se pode falar essa palavra no YouTube, mas enfim. Porque o racismo em si é algo muito mais estruturado do que a gente pensa. É porque a pessoa, ela vai xingar alguém que é negro de algo, assim, muito horrível. Então, isso é racismo. Isso também pode ser incluído como racismo, mas também não é só isso que é considerado como racismo, entendeu? Então, essa questão do racismo, ela é muito enraizada em relação à nossa autoestima. Por quê? Não tendo autoestima, pessoas negras não tendo autoestima, elas não vão questionar coisas que elas deveriam, né? Eu sei que isso está sendo algo, assim, muito desconstruído hoje em dia, graças a Deus, né? Porque não pode ser assim. Porém, é assim que construiu a ideia, assim, em relação ao mundo que a gente vive, principalmente desde o período colonial e etc. Então, pessoas negras, elas precisam urgentemente construir uma identidade sólida com base na sua ancestralidade também e na sua identidade, para que isso também seja uma base para que uma pessoa preta possa construir uma independência financeira, uma autonomia emocional também, porque ficamos muito presos ao passado em relação a muitas coisas, porque não temos uma autoestima, uma autoconfiança, e isso não é culpa nossa, necessariamente. Porém, temos que ter consciência disso para que a gente saia desse buraco, desse gargalo que estamos, entendeu? Porque, assim, eu não posso vir falar que, tudo é uma questão de vitimismo e que vai ser fácil sair dessa situação, porque não é. A gente vê a realidade do Brasil e o buraco, para nós que somos mulheres pretas, especificamente falando, é muito mais embaixo. Então, eu não posso ficar falando algo como se, meu Deus, fosse muito fácil, fosse o mundo da Alice no País das Maravilhas, porque não é. A gente sabe como que é, como o mundo está reagindo à nossa existência recentemente, as coisas que vêm acontecendo, então eu não vou ficar floreando nada aqui não para que os outros gostem de mim e etc. E isso, agora eu vou falar como que isso se desenvolve ao longo da nossa adolescência, da nossa vida adulta. Eu vou falar com propriedade, né, porque eu sou uma mulher preta, então eu tenho vivência em relação a isso. E também já fiz alguns estudos, algumas pesquisas em relação a outras pessoas, em relação ao que eu li e também ao que eu vi as pessoas dizendo em relação a isso, que é o seguinte: a maioria de nós mulheres negras, quando chegamos na fase, estamos iniciando a fase da vida adulta, e quando chegamos na fase da vida adulta, sem construir uma identidade sólida, começamos a nos sentir inferior a mulheres brancas. E isso acontece com a maioria das mulheres negras. Então, é muito comum, hoje em dia, isso ser refletido em autodepreciação pública, inclusive, porque eu acho até válido esse movimento de mulheres negras realmente assumir que odeiam o próprio cabelo. Mas elas estão fazendo isso num viés de, eu odeio meu cabelo e o meu cabelo é muito ruim mesmo. E falando isso pra todo mundo ouvir. Sendo que, assim, se você tem uma insegurança, você não precisa falar ela pra todo mundo, sabe? Então, é uma ferida muito exposta pra que realmente as pessoas que pensam mal sobre a gente tenham um reforço pra falar mal, entende?
Então é algo muito mais além. Se a gente for pensar além do que está sendo mostrado pra gente, é algo muito mais além. Então, até hoje, temos aí mulheres pretas que estão fazendo procedimentos pra parecer brancas, pra parecer menos negras, pra alisar o cabelo. Eu não... porque a liberdade capilar, que não sei o quê, as mulheres elas têm o direito de alisar o cabelo e etc. Sim, gente, eu não estou falando sobre isso. Mas, se você odeia o seu cabelo, que nem o meu, assim, ou se você acha esse tipo de cabelo bonito, só bonito em outras pessoas, é importante você repensar o porquê disso, entende? As pessoas elas precisam ser mais críticas e repensar o porquê que elas gostam do que elas gostam, o porquê que elas agem consigo mesmas da mesma forma a vida inteira. Isso também é algo que, assim, vai além de somente a aparência, né? Porque afeta em várias áreas da nossa vida. Relacionamentos, família, amizades. Uma pessoa negra que não tem autoestima, ela não vai se enxergar de igual para igual com outras pessoas para se relacionar, né? Isso falando em amizades, etc. E também vai achar que se relacionar com outras pessoas negras é algo negativo, né? Então por isso que tem essa questão da palmitagem, etc. Que as pessoas tanto dizem, e também que é algo que ficou muito assim, sabe, tá sendo falado de uma forma muito fútil, essa questão da palmitagem, que não é só, meu Deus, o cara que prefere ficar com uma mulher branca ao invés de uma mulher negra. Não é só isso, entende? Porque as mulheres negras também, elas têm uma parcela de responsabilidade diante a isso. Porque mulheres negras, elas estão muito no lugar ainda, infelizmente, de ser escolhidas por homens que não querem elas, sabe? Elas estão muito no lugar de ser escolhidas por homens que não querem elas, que visivelmente também tem essa questão da autoestima muito deturpada, que precisa trabalhar isso. E ao invés de a gente se colocar no lugar de escolher algo melhor pra gente, a gente fica reclamando e choramingando que, o cara específico não quer a gente, sendo que assim, é que nem aquele vídeo da moça que fala, fica com branco, fica com ruivo, fica com japonês. E assim, eu até entendo essa visão dela, porque realmente, gente, não dá pra gente ficar nesse lugar de que, nossa, somos coitadas e não somos escolhidas, porque isso vai reforçar muito que a gente vive na coitadolândia, sendo que, assim, a nossa história vai muito além disso, sabe? E se a gente reforçasse realmente, buscar uma identidade, realmente resgatar uma identidade, a identidade que a gente tem, não precisaríamos ficar nessa situação, sabe? Porque a gente ia entender que somos muito maiores do que isso. E não iríamos precisar ficar à mercê de ser escolhida por um cara que não gosta de mulher preta, que é palmiteiro, ou por outros tipos de homens que eu vejo que muitas mulheres negras têm essa dor, essa ferida do abandono, essa ferida do abandono e da rejeição muito grande, muito exposta. Então, precisamos nos curar em relação à nossa identidade, à nossa autoimagem, que é algo que, principalmente, nossos ancestrais batem na tecla de que precisamos entrar nesse caminho de autonomia, entende? Principalmente mulheres pretas. E eu vejo que tá tendo esse movimento, graças a Deus também, em relação a isso, de mulheres pretas realmente estando mais aí sólidas em relação à sua própria identidade e realmente tendo autonomia emocional, financeira, que é algo também muito importante. Só que eu vejo que ainda, infelizmente, a maioria de nós estamos no lugar de que precisamos ser escolhidas, que precisamos ser aceitas em alguns ambientes, porque essa questão de que precisamos estar em todos os ambientes também para mim não é algo muito válido, porque a gente sabe que muitas questões que envolvem a nossa sociedade vai fazer com que a gente não se sinta aceita por certos tipos de pessoas e etc. E isso não tem que ser um problema mais pra gente. Precisamos construir lugares, espaços que realmente sejam nossos. Então, é algo que precisamos entender para que tenhamos a autonomia que precisamos daqui pra frente, sabe? E acredito que a minha profissão como transista fala muito sobre isso, né? Porque é uma profissão que é exercida pela maioria de pessoas negras, né? Eu também me incluo nisso, mulheres pretas, inclusive, e que atendem uma demanda de mulheres pretas, em sua maioria. Então, é uma profissão que também trabalha muito essa questão de resgate de identidade, de autoestima, etc. E por isso que eu estou falando sobre isso nesse vídeo. Porque é um vídeo que eu já queria ter feito no Dia da Consciência Negra, porém não tive tempo, tá, gente? Peço perdão. Porém, é um vídeo necessário para que vocês também saibam o meu posicionamento sobre algumas questões aqui e sobre como esse canal vai se desenvolver ao longo do tempo, tá? Eu vou continuar falando sobre modelos de trança, sobre a rotina de uma transista, mas ser transista vai muito além disso, ok? E espero que vocês entendam também isso em relação ao meu posicionamento, às minhas opiniões, etc. Para vocês me conhecerem melhor também como Johanna. E continuando a falar sobre a nossa individualidade, é muito importante nessa construção a gente entender que a gente não vai agradar todo mundo. E mulheres pretas foram ensinadas a servir o tempo inteiro a todo mundo, mesmo sendo com pessoas que não gostem muito da gente, sabe? E isso é algo que já é ensinado desde a nossa infância, né? Eu não sei como foi a sua criação, porém, acredito que a maioria aqui
já tenha um tipo de personalidade que pode ser que seja um pouco mais bocuda, que nem eu, que fala mesmo, ou que é uma pessoa mais introspectiva, e isso possa incomodar certos tipos de pessoas, principalmente nós sendo o que nós somos, e pela forma como nós nos expressamos no mundo, pelo fato de ser quem nós somos. Então, precisamos entender que, pelo fato de ser quem nós somos, já vamos incomodar muitas pessoas. E isso não vai ter muito o que fazer, entende? Então, há também uma questão que cai por terra, mediante a isso, é que precisamos ser 1000 vezes melhor do que outras pessoas, sendo que isso, pra mim, foda-se, sabe? Porque se a gente já é julgado pelo fato de nós ser quem nós somos, e independente do que a gente faça, a gente vai ser julgada, então, sendo 1000 vezes, ou 1000 vezes melhor ou pior, não vai adiantar em nada, porque as pessoas elas vão nos julgar da mesma forma, entende? Então, é uma questão de você, nesse processo, agora, você, mulher preta, nesse processo, entender que a sua individualidade é muito mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Eu sei que tem questões que envolvem o coletivo, mas uma pessoa que ela não tem uma individualidade muito bem definida e não tem uma identidade construída e sólida e não sabe quem ela realmente é, ela não vai lidar bem com o coletivo. Então, ela não vai conseguir se inserir bem nos locais, ela não vai saber definir que tipo de lugar é para ela e que tipo de lugar não é para ela, que tipo de pessoa é para ela e que tipo de pessoa não é para ela estar, porque ela acha que tem que agradar todo mundo. Envolve também essa questão. E também tem uma questão de complexo de inferioridade que nós, mulheres negras, temos também, né, por essa questão de não nos aceitarmos do jeito que a gente principalmente em relação à nossa aparência. Então, isso, para a mulher, envolve muitas questões, né? Que não é somente a aparência, mas é a autoestima, como você se sente sendo você mesma em relação como você está confortável com a sua própria pele. E isso vai também se expandir para relacionamentos amorosos, que também vai cutucar uma ferida de você não ter trabalhado isso, uma ferida do abandono. Então, por isso que mulheres pretas se sentem tão rejeitadas em relação a homens que preferem ficar com outros tipos de mulheres. Eu sei que isso não pode acontecer, não acontece com todas as mulheres negras do mundo, etc. Porque algumas mulheres negras, como eu já disse, estão mais conscientes disso, sabe? E isso é algo muito importante, muito positivo. Porém, é algo que realmente precisamos entender. Para que a gente não caia mais nessa de ser aceita. Mas não é ser aceita, porque não sei o que, não vou ficar sendo assim. Não é de ser birrenta, entende? Não vou fazer isso porque eu não quero ser aceita. Não é isso. Mas é de você estar bem consigo mesma e entender o que é pra você. Entende? E entender que por um lado você vai perder mesmo. E não é culpa sua. E então, ter esse discernimento, uma mulher preta ter esse discernimento é muito importante para a sociedade que a gente vive hoje em dia. E isso causa um impacto muito grande na nossa individualidade como mulheres pretas. E essa questão também envolve os seus gostos, porque hoje em dia a cultura negra é uma cultura que está sendo muito exaltada. Porém, pessoas negras não, né? A gente sabe muito bem disso, não vou ficar me estendendo muito sobre esse assunto. Então, se você é uma mulher negra que gosta muito de hip hop, de rap, e que realmente gosta muito da cultura negra, você não precisa ter vergonha disso, porque às vezes eu sinto que pessoas negras que gostam realmente de exaltar a sua cultura e realmente gostam de coisas que envolvem a sua cultura, se sentem menos. Sinto não, eu vejo que a maioria das pessoas negras que realmente gostam de tudo que envolve a cultura preta se sentem menos em relação a outras pessoas que gostam de algo que seja considerado de outro tipo de cultura e etc, que não seja da cultura negra, porque realmente tudo que vem de nós, que é feito pela maioria de nós, pessoas negras, é considerado como menos, como inferior. E isso precisa também ser desconstruído ao longo da sua vida. E também, outra questão, se você não tem referências, né, se você é uma mulher preta e não tem referências de moda, de estilo e etc, em relação a pessoas que são parecidas com você, dificilmente você vai construir uma identidade que seja algo positivo para você, uma autoimagem que vai ser positiva para você, porque você está atrelando aí a sua vivência, o seu dia a dia com pessoas que são extremamente diferentes de você. Entende? Eu não estou falando que, nossa, você não pode mais andar com pessoas brancas e etc. Porém, é importante, nessa questão da nossa individualidade, entendermos que somos diferentes. E isso não é algo negativo. Você ser diferente, o seu cabelo ser diferente de outras mulheres, o seu tipo de nariz ser diferente, a sua boca ser diferente, a sua cor de pele ser diferente, não é algo negativo. E você gostar do que você gosta também não é algo inferior, ok? Então, porque eu gosto de coisas, não sei o que, etc. Ok, gente, mas eu estou falando de pessoas que têm vergonha de, eu gosto de
ir em batalha de rap, etc., ou coisas consideradas marginalizadas, que a gente sabe que a nossa sociedade é assim, que ela separa coisas que são marginalizadas com coisas que são consideradas culturalmente mais, sofisticadas, e pra mim isso é uma grande balela. Você precisa gostar do que você gosta verdadeiramente, genuinamente, porque isso vai ser um papel muito importante para formar a sua individualidade como mulher preta, sabe? Então, é algo que vai muito mais além, porque você, entendendo isso, você não vai mais sofrer com essa questão da solidão da mulher preta, né, que é um discurso que, com o decorrer dos anos, ficou muito virando a mesma coisa, sabe? E é algo muito mais profundo. Você vai conseguir realmente acessar pessoas e lugares que vão te acrescentar algo, que vão te levar aí a lugares que vai te ajudar a conquistar essas coisas, seus objetivos, seja eles quais forem. Então, é algo que realmente precisa ser visto em relação à nossa comunidade em si, e você precisa pensar um pouco mais. É algo que vai doer, sim, se é algo muito inconsciente, que você passou a sua vida inteira, né, pensando que você sempre foi menos, pensando que os seus gostos eram sempre os piores, etc., porque as pessoas à sua volta fizeram você acreditar nisso. Vai ser algo muito mais dolorido de você enxergar e de você mudar. Porém, algo que eu aprendi esse ano é que a transformação e a mudança, ela dói mesmo. E quanto mais você adia essa mudança, e quanto mais você, no decorrer dessa mudança, você volta para trás, mais dolorido ainda vai ser, se você não mudar. Então, é uma questão de você ou mudar, ou você continuar no lugar onde você está e aceitar que você realmente não vai sair do lugar, que a sua vida vai ser medíocre como mulher preta, que você é conformada das pessoas ditarem quem você é, infelizmente. E é isso, sabe? Não é um vídeo motivador, não. É um vídeo bem realista em relação à realidade de que a maioria de nós vivemos. Não é à toa que a maioria das mulheres pretas, elas estão em relacionamentos abusivos. A maioria de nós estamos sofrendo violência doméstica. A maioria de nós criamos filhos sozinhas. Então, né, eu já falei muito dos motivos que passamos por isso aqui. Então, independente de quem esteja me assistindo, é um vídeo muito mais reflexivo do que qualquer outra coisa, sabe? Não é um vídeo que eu estou fazendo para vender meu trabalho, etc. É um vídeo realmente de um posicionamento que eu tenho, de uma reflexão que eu tenho ao longo da minha vida. Algumas coisas podem mudar, sim, né? Algumas coisas que eu vejo hoje em dia, de opiniões que eu tenho, possam mudar futuramente, mas acredito que a maioria das opiniões que eu tenho aqui são opiniões muito, muito embasadas e concretas em relação ao que eu já vivi e ao que eu já vi diante dos meus olhos, sabe? E eu me sinto muito privilegiada em relação a ter essa mentalidade que eu tenho. Eu sei que a maioria de nós estamos passando por momentos diferentes da nossa vida e espero que você consiga superar muitas coisas que você esteja passando, que possa estar difícil, né? Pra mim também a vida não foi muito fácil, só que como eu sempre falo, eu sou uma pessoa diferente da maioria das pessoas. Eu não costumo ver as coisas de um senso comum, geralmente, né? Então, isso me ajudou muito em relação a construir uma identidade que eu tenho hoje e vai me ajudar muito mais a melhorar como mulher, como pessoa, em vários âmbitos da minha vida, porque nós estamos em constante evolução, em constante autodesenvolvimento e eu não sou perfeita, né? Possa ser que eu falei algumas coisas nesse vídeo que para algumas pessoas não sejam tão assim, mas espero que eu tenha ajudado de alguma forma ou de algumas pessoas, né, em relação a algumas questões, porque é muito importante de vocês conseguirem refletir sobre tudo isso que eu falei por aqui. E as minhas redes sociais estão aqui embaixo, para quem quer me seguir no Instagram, etc, né, na rede vizinha, para quem quer me seguir na rede vizinha, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Beijos e até mais.